está no nosso terceiro encontro do fórum, né? O fórum é um bate-papo que a gente resolveu para trazer os professores e os ex-alunos do Sapiente para debater assuntos do dia a dia. Esse ano a gente está fazendo sempre uma visão clínica versus a visão do laboratório. O tema de hoje vai ser aumento da média etária dos pacientes e o quanto isso impacta em nossas taxas de sucesso. Quem vai moderar o fórum de hoje é o Dr. Fábio Biagioni, que é o nosso professor aqui do Instituto. E os debatedores vai ser o Dr. Thomas, falando da abordagem clínica, que é mestre e doutor em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele é chefe do setor de infertilidade da Santa Casa e professor da Faculdade de Medicina também da Santa Casa e da Unisa e membro da diretoria da SBRH. Falando do laboratório vai ser o Dr. Josimar Grassi, ele é biólogo pela Universidade Extremo Sul Catarinense, especialista em reprodução humana pela Casa, ele é mestre em Ciências da Saúde pela Unesc e é diretor do laboratório da Clínica Gaia, em Criciúma, e é membro do Comitê de Ética da Pronúcleo. Passo a palavra aqui para o Dr. Fábio. Bom, boa noite. Eu vou compartilhar na tela aqui, mas eu queria primeiro agradecer aí o convite da Cris, da Dani, em nome do Sapiente, do Dr. Edson, pela Fertility. A Amanda também, queria parabenizar a Amanda aí pela apresentação lá no ESH. A Dani ficou com inveja, mas a Amandinha manda muito bem. Bom, então, foi escolhido esse tema, hoje é o nosso terceiro encontro, e o tema é o aumento da média etária dos pacientes, quanto isso impacta nas nossas taxas de sucesso. Quando a gente conversou sobre por que desse tema, a Cris falou, ela deu a entender para mim e falou, bom, será que a gente poderia fazer a mais para que as pacientes, para que a gente aumentasse a nossa taxa de sucesso, né? Considerando que a idade média das mulheres aumentou ao longo dos anos, e a gente acaba tendo muito sucesso baseado nessa ineficiência que está relacionada ao aumento da faixa etária. Então, assim, quanto isso impacta a nossa taxa de sucesso, Cris? A resposta, eu acho que é simples, é só a gente olhar por quanto que a gente tem de resultado com as pacientes novas, né? Então, acho que se todo mundo, nós conseguíssemos fazer uma mudança de hábitos da população, nós teríamos resultados hoje, pelo menos não muito diferentes do que a gente tem em pacientes abaixo dos 35 anos, né? Mas aí outras coisas vão surgindo, né? E o Thomas e o Josimar escolheram aí dois temas interessantes para dois artigos meio espinhudos para falar. O Thomas vai falar um pouco do impacto da idade na FIV, uma vez que se transfira em embriões normais, né? E depois vai falar um pouquinho sobre o envelhecimento uterino e o papel da epigenética. E o Josimar vai falar sobre alguns aspectos aí do envelhecimento ocitário e padrões de divisão celular que impactam aí na qualidade dos nossos embriões, e depois de algumas estratégias que a gente poderia aventar mais palpáveis hoje e também para um futuro aí que estão a nível de pesquisa para intervir e a gente de repente conseguir obter óvulos de melhor qualidade nesse grupo etário, né? Bom, a gente sabe que deixa eu só minimizar isso aqui que não está atrapalhando. A idade da mulher exerce um grande impacto aí na fertilidade natural. Isso se reflete na demora da mulher nessa idade em engravidar, maior risco de aborto, maior risco de crianças com síndromes e aumento nas falhas dos nossos tratamentos de reprodução assistida. Isso tudo é devido ao adiamento da maternidade que ficou por uma mudança de
de padrão da nossa sociedade, as mulheres têm engravidado mais próximo dos 40 anos, elas têm capacidade de autodeterminar o seu planejamento familiar por conta da contracepção mais efetiva que a gente tem. Elas têm uma maior participação no mercado de trabalho e priorizam também outras prioridades na vida. E também o fato de a gente ter relacionamentos menos estáveis, a consequência disso são casais separando e em nova união buscando novos filhos. E também o fato de, no imaginário da população, a FIV parecer que resolve tudo. A gente sabe que não é o caso, mas muitas ainda mal informadas se baseiam nessa falsa segurança de que uma hora as coisas se resolvem. Eu não vou comentar, a gente não vai falar muito sobre a idade do homem, mas é sabido, a gente sempre valorizou bem menos, né? E de fato, a dimensão do impacto é menor, mas a gente sabe que a idade do homem gradativa piora, a gente observa uma piora dos parâmetros seminais, aumento da fragmentação do DNA, menor fecundidade e maior risco de aborto. E nesse trabalho inglês aqui, se a gente reparar qual a idade paterna média em 2006 e 1993, você vê que 40% já em faixa etária maior versus 23% no passado. Para a mulher, a idade também tem impacto em vários outros aspectos. O Thomas vai comentar sobre a questão da idade e o envelhecimento do útero, mas é normal a gente se deparar com maior número de patologias clínicas e ginecológicas, miomas, endometriose, à medida que avança na idade. Mas o principal motivo da perda de eficiência reprodutiva na mulher em idade mais avançada é a maior incompetência oocitária e embrionária, né? Isso tem a ver principalmente com os sabidos erros de junção cromossômica que acontecem, por diferentes motivos aí, e também alterações a nível de citoplasma, hoje se valorizando muito a questão da piora da qualidade das mitocôndrias nos ovos das pacientes de faixa etária maior. Então, mas basicamente, o motivo principal é uma maior incidência de aneuploidias cromossômicas. Ela é a principal causa isolada, quando a gente vai falar de fertilização in vitro, de falha de implantação e abortamentos pós-fertilização. Ela está relacionada a erros de junção no processo final da meiose e também relacionada à piora dos parâmetros morfocinéticos no cultivo embrionário hoje, que a gente tem mais informação com o time-lapse. Então, no final do dia, o que a gente tem é isso, né? Para que a gente tenha melhora dos resultados de fertilização in vitro, a gente precisa disponibilizar maior número de embriões euploides. E a idade vai muito contra isso. Então, quando a gente observa a percentagem de embriões aneuploides derivados de ciclos de fertilização in vitro, a gente tem um aumento significante depois da faixa etária dos 40 anos. E interessante também, nós temos no outro extremo de idade também uma incidência maior de embriões aneuploides. E quando a gente vai considerar aí a faixa etária acima dos 43 anos, a gente tem uma chance quase desprezível aí de menos de 5% de produzir, dessa paciente produzir um embrião euploide, principalmente quando a gente considera que esses pacientes têm uma tendência a ter menor reserva ovariana. E a chance de a gente não ter nenhum embrião euploide naquele por ciclo, né? Também vai, obviamente, aumentar, o que é muito frustrante para essas pacientes encarar um novo ciclo. Além da questão da qualidade oocitária que tem a ver com essas aneuploidias, a gente também depende, para otimizar nosso resultado de fertilização in vitro, de um grande número de ovos, para que a gente tenha, no final, embriões passíveis de serem selecionados, né? Então,
Existem vários estudos já mostrando que o número ideal de ovos que a gente vai objetivar no ciclo gira ao redor de 15, né? Mas a gente, à medida que tem um maior número de ovos, aumenta o número de embriões e de blastocistos. Quando a gente fala aqui de taxa de cumulativa de gravidez de nascidos vivos, né, por função, o que a gente tem é tanto no ciclo primário, no primeiro ciclo, também um platô a partir de 15 a 20 ovos, e a taxa acumulativa também chega um momento que ela estabelece um platô. Mas o que a gente extrai disso é que mais óvulos é mais resultado. E vejam que os marcadores de reserva ovariana, como o hormônio Mülleriano, o principal deles, tem uma relação muito grande com as taxas cumulativas de gravidez. E isso impacta muito esses pacientes que têm baixa reserva e principalmente esse grupo de pacientes que tem faixa etária maior, acima dos 40 anos. Então, veja aqui que o hormônio Mülleriano abaixo do normal, abaixo de 1, nossos resultados já em pacientes relativamente jovens são aquém do que a gente espera, com uma taxa cumulativa, porém, eles são desprezíveis quando a gente está falando de faixa etária de 41 para cima. Eu gosto de mostrar isso para as minhas pacientes aqui no consultório, dá para elas entenderem bem o que significa a eficiência do nosso tratamento, né, baseado na faixa etária que a gente está trabalhando e na reserva ovariana. A gente consegue juntar as duas coisas. Ou seja, quantos sem utilizar o PGTA, por exemplo, apenas baseado nas estatísticas que a gente tem de taxa de euploidia nas diferentes faixas etárias, a gente consegue estimar mais ou menos quantos ovos a gente precisaria partir para atingir uma estatística satisfatória e obtemos ali um embrião euploide, ou seja, 42, 43 anos, ele está falando em 16 ovos, justamente as pacientes que têm menos reserva, né? Então isso tem um impacto muito grande. Então, para esses pacientes, a gente precisa tentar traçar, quando vai falar de uma fertilização in vitro, de uma maneira geral, um cenário completo, né? O que a gente quer de endpoint para passar para essa paciente as reais chances dela, né? Então, existem vários parâmetros que a gente pode estar utilizando de taxa de eficiência, né? Eu acho que a maioria vai concordar aqui que a taxa de nascido vivo cumulativa por ciclo iniciado é um bom parâmetro. Isso vai muito bem para as pacientes que têm uma boa reserva ovariana, você consegue ilustrar para elas que é importante a gente forçar uma indução e conseguir aí ter bastante ovos, porque ela vai ter a capacidade de ter um número de embriões que vai permitir uma boa taxa cumulativa. Já nas pacientes que têm baixa reserva, a solução, a gente não consegue falar de nascido cumulativo por ciclo iniciado. Então, nós vamos levar em consideração os ciclos de acúmulo. Ou seja, voltando àquele slide anterior, quantos ovos eu precisaria congelar para depois partir para uma fertilização e aí sim entrar nesse parâmetro aqui. Veja que para as pacientes que são jovens e que respondem bem, a gente pode vir a discutir se, por exemplo, o PGTA poderia ter algum impacto. Então, baseado nesse trabalho aqui recente de dados extraídos do SART, mais de 133 mil ciclos, realizando PGTA em diferentes idades, a gente observou exatamente o contrário, que as pacientes jovens, isso já sabia de outros trabalhos também, mas que as pacientes jovens vão ter, ao final das contas, uma menor taxa de gravidez de nascidos vivos, taxa acumulativa, enquanto que as pacientes acima de 40 anos poderiam sim
se beneficiar, né? Outra maneira de conversar com a paciente, principalmente para esse grupo aqui, seria salientar a importância da taxa de nascidos vivos por embrião euploide transferido. Então, são essas as duas situações onde, no caso da idade avançada, a importância dela ter um embrião euploide frente à reserva dela, quantos embriões ela vai tentar acumular para que ela entre numa estatística satisfatória de achar, e nas pacientes de falha em implantação que estão querendo uma resposta do porquê que essas falhas estão acontecendo. Então, nesse caso, o PGTA pode ajudar a gente a atingir esse objetivo. Esse trabalhinho aqui é um trabalho que foi discutido há 2 fóruns atrás, né? Não sei se quem acompanhou, feito pela Fernanda e o Edward. E eu extraí só daqui porque é um consenso lá sobre falha de implantação repetida, realizado em Lugano, ano passado. E eu extraí só alguns dados daqui que ajudam a gente a também orientar os pacientes, né? Primeiro é que o conceito da implantação sustentável, né? Nossa gravidez ongoing, baseado em ciclos de PGTA, mostra que para a primeira transferência, lógico que a gente vai ter uma estabilidade, apesar de uma queda mais suave da eficiência. Então, mesmo pacientes de 43 anos com embrião pode ter sim uma pior eficiência. O Thomas deve falar sobre isso no artigo dele. Mas para a gente definir uma paciente como falha repetida, a gente teria que considerar aí que 95% dos embriões vão ter uma implantação sustentada após 3 transferências sucessivas de embriões sabidamente euploides, né? Então, dentro desse artigo aqui, o que eles salientaram é que a incidência real de falha repetida, ela de má implantadora, né, que a gente chama, ela é muito mais baixa do que a gente imagina. E para paciente em faixa etária maior, a gente acaba tendo um problema maior se a gente não tiver sabendo do que a gente está transferindo, porque baseado em sucessivas transferências, então 3 transferências de embriões que não foram biopsiados, para que a gente atinja essa mesma taxa aqui, se para uma paciente de 35 anos a gente bastariam 4 blastocistos, uma paciente de 41, 43 anos a gente estaria falando aqui entre 13 e 27 blastocistos, para que a gente tivesse ali a possibilidade de ter embriões euploides. Então, isso acaba inviabilizando esse tipo de tratamento, obter tantos embriões assim. O real custo-benefício do PGTA é sempre discutido, né? Ele é classificado, não sei se hoje ele ainda, parece que ele está como amarelo lá, né? Entre os add-ons. Ele depende do treinamento, da qualidade do seu laboratório. Existem questões sobre a eventual diminuição do potencial embrionário e questões relacionadas às incertezas ainda dos mosaicismos, principalmente dos mosaicismos de baixo grau. Para a gente vir a esclarecer essa questão, talvez tivéssemos que voltar lá atrás e fazer um trabalho com o mesmo desenho que foi feito lá para o Scott em 2012, que era um trabalho duplo cego, considerando pacientes em faixa etária não tão velhas, onde foi feito o PGTA, porém a transferência ela foi apenas baseada na morfologia e o resultado do PGTA foi sabido depois, né? Ou seja, um trabalho até que eticamente hoje acho que nem cabe, né? Mas que mostrou ali, com certeza, de que grande parte dos embriões aneuploides não implantam, e os resultados para embriões euploides é muito bom. Então, isso talvez, se a gente conseguisse desenhar algo assim para os embriões mosaicos, a gente tivesse informações melhores. Para as pacientes de aborto de repetição, outro questionamento, isso acaba impactando mais quando você tem uma abortadora
de repetição, que teve lá 1, 2 abortos, e esse está em faixa etária maior. Acho que aí o PGTA tem um papel, porque se mostra que tem uma maior taxa de nascidos vivos nessas pacientes em faixa etária maior. Então, resumindo a questão do PGTA, a gente não tem um aumento da competência embrionária, mas o que a gente tem apenas é um instrumento para estimar a competência desse embrião. O PGTA pode diminuir o tempo para atingir a gravidez, o que é importante na faixa etária maior. Ele limita o número de transferências, as frustrações, e obviamente, a gente está minimizando esse conceito de falha de implantação. E diminui, obviamente, o risco de abortamentos e das síndromes cromossômicas, como que a gente vê aqui. Então, a meu ver, as melhores pacientes para indicação do PGTA, as pacientes acima dos 40 anos, com boa reserva, as pacientes com falha de implantação recorrentes e idiopática, e os abortos também de repetição idiopática ou associação associada às translocações, e o fator masculino severo é um ponto que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas que também seria uma indicação de PGTA. E por hora, né? O que a gente tem de palpável que a gente poderia fazer para melhorar os nossos resultados de fertilização in vitro? Aí são discutidos diferentes protocolos, nada disso muito conclusivo, trabalhos que vão e vêm, mas é o que a gente tem hoje em dia na mão para tentar utilizar o protocolo. Os ciclos de acúmulos de ovos ou do steam é uma opção, e obviamente fica como última opção a ovodoação. O que a gente tem que lembrar só mais é que, quando comparado aos resultados obstétricos de pacientes que usaram seus óvulos próprios na mesma faixa etária, a gente tem incidência maior de doença hipertensiva, um aumento de parto pré-termo e baixo peso. Bom, eu acho que era isso. Acho que eu demorei. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Bom, agora vamos aí pela ordem. Thomas, quer assumir primeiro? Deixa eu só fazer meu screen. Na minha aula aqui, peraí. Me ajuda aqui, Cris. Como é que eu faço? Não está entrando minha coisa? Ela está aberta, Thomas? Tá, deixa eu ver. Deixa a aula aberta. Então, talvez foi isso. Eu não deixei ela aberta. Vamos começar de novo. Só um instante. Apareceu aí, não? Não, o senhor está Agora, compartilhando a tela toda ou só a aula? Não, eu pus na tela Você quer toda. me mandar por WhatsApp, por e-mail? eu tenho ela minha, eu tenho ela aqui, se quiser. Põe aí, então, Fábio. Pô, tá tão bonitinho aqui. Mas tá fácil você colocar aí, Fábio? Você quer me mandar, eu abro aqui.
Deixa eu ver. Aqui ele não vai conseguir coordenar, né? Não, você Ele vai vai. falando, passa slide, aí eu vou passando. Vou compartilhar então aqui, vai. Não devia entrar esse negócio. Bom, enquanto isso. Bom, então, enquanto a Cris. Estão me ouvindo? Tá tudo certo o som aí? Ó, vê aí se entrou. Entrou. Tá. Peraí. Tá aí? Foi? Tá. Na verdade é a minha, né? Aqui eu Não, compartilhei. sua. Tá. Vocês estão me ouvindo? O som tá Sim. adequado? Sim, sim. Põe aí, Fábio, para mim a tela cheia, hein? Tá bom. Bom, de qualquer forma, o Fábio deu uma introdução sobre as gestações, o sucesso, e sempre a gente pensa em estar vinculado à idade materna, sempre está vinculado ao embrião, lembrando que quanto mais idade, diminui quantidade e qualidade. Eu vou focar uma outra coisa que é uma surpresa e a gente vai ter que lidar com isso. Então, esse trabalho que eu escolhi, né, é como a idade materna afeta, né, os resultados das taxas de reprodução assistida, né, após a transferência de embriões euploides. Tá? Então, uma revisão da literatura. Vamos lá, eu não sei se é Fábio, Cris. Isso. Sou Tá. eu. Então, é essa. Ixi, tá. Eu falo, é isso que eu tinha falado, a que você mandou para mim estava meio desconfigurado. Porque na minha estava certinho. Mas, de qualquer forma, o que ele vai falar? Né? Que a neuploidia está relacionada à idade materna, né? O principal fator limitante para um bom resultado de reprodução assistida. Então, é exatamente tudo que você falou, né? E o objetivo desse trabalho é investigar o impacto da idade materna nas taxas de sucesso de gestação de reprodução assistida, independente da ploidia. Então, isso é um aspecto do trabalho. Mas o aspecto que eu frisei, eu sintetizei só nesse aspecto, é o impacto da idade materna no sucesso de TRH após a transferência de embriões euploides. Quer dizer, a gente sabe, então, se eu transferir embriões euploides, eu deveria ter um bom sucesso, né? Como eu falo para os meus alunos, é como na agronomia. Eu tenho uma semente boa e um terreno bom, né? Assim que eu vou conseguir. Essa semente boa, que é o meu embrião, eu vou ter através de um óvulo bom, de um óvulo bom, que eu vou encontrar em mulheres jovens, e um espermatozoide bom. Então, na teoria, assim funcionaria. Mas se eu estou transferindo embriões euploides através de um filtro, de um PGTA, eu devia ter umas chances mais ou menos próximas e boas. E é isso que o trabalho vai mostrar. Então, vamos para a próxima. Então, ele fez um estudo de uma meta-análise, quase de 32 mil estudos, né? E foi filtrando, ele chegou em 7 meta-análises, que equivalem a 11.300 ciclos de transferência, e ele analisou esses parâmetros embaixo, tá? Então, foi a taxa de gestação ongoing, né? Então, as gestações acima de 12 semanas, em relação às taxas de nascidos vivos. Então, foi um parâmetro analisado. Outro parâmetro foi a taxa de implantação embrionária e as taxas de abortamento. E ele dividiu toda essa população em dois grupos, abaixo dos 35 anos e acima dos 35 anos. E vamos ver o que ele encontrou. Tá? Foi realizado um estudo genético dos embriões, né, em blastocisto, em dia D5, D6. Próximo. Vamos para a próxima. Próximo. Isso. Então, o resultado está aqui, tá certo? Então, o trabalho se resume nisso. Então, pacientes que tiveram uma idade acima dos 35 anos, tá certo? Abaixo dos 35 anos, tiveram o quê? Uma melhor taxa nessa relação de gestação ongoing e as taxas de nascidos vivos. Então, isso é uma coisa que é esperado, né? Mas, veja bem, isso é um resultado esperado se eu estivesse lidando com embriões sem estudo genético.
Mas não, eu estou lidando com, em tese, com embriões pré-selecionados através do PGTA, tá? Então, por que que uma paciente que teria uma idade acima dos 35 anos, transferindo embriões euploides, eu não tenho o mesmo sucesso de uma taxa de gestação, né, e essa relação que ele apresenta aí, em pacientes mais de idade. Então, se a gente pensar na semente, que eu estou a partir do princípio que eu estou com embriões bons, até que ponto o terreno está interferindo e interferindo nessas pacientes acima dos 35 anos. Embaixo ele vai mostrar o odds ratio de 1,22, quando eu levo em consideração a taxa de implantação, né? Acima dos 35 anos, eu tenho resultados melhores. E, dentro de um bom senso, também a taxa de abortamento, né? 0,84 é meu odds ratio, né? Para os pacientes abaixo dos 35 anos. Então, esses resultados teriam todo sentido se eu estivesse trabalhando com embriões, né, sem nenhum estudo genético, né, embriões bons, mas, evidentemente, que acontece? Será que essa avaliação está adequada? Será que está acontecendo alguma coisa em cima dos meus embriões? Né? E aí eu vou te falar, embriões com mais idade, que apesar de geneticamente ele ser normal, via PGTA, mas o que acontece nesse embrião que o resultado está insatisfatório? Quer dizer, será que existe alguma interferência, e aí vai ser interferência ambiental, tanto no embrião como também no endométrio? Então, parte disso a gente vai falar na próxima aula. Vamos para outra, Fábio? Né? Então, ele vai discutir, ele faz várias considerações, né? Que mesmo após a transferência de embriões euploides, existe uma associação entre o aumento da idade materna e diminuição das taxas de sucesso gestacionais, que maiores taxas de gestação no grupo de mulheres abaixo de 35 anos e menores dos de 42, né? Porque, na verdade, o trabalho ele teve um range muito grande de faixa etária de pacientes também. E na primeira meta-análise, essa é a primeira meta-análise realizada para determinar se o aumento da idade materna está associado ao quê? A menores taxas de sucesso na reprodução assistida, independente da ploidia. Então, vamos para a próxima. Então, ele entende que esses resultados desfavoráveis para os pacientes com idade mais avançada estariam relacionados ao quê? Vamos pensar no envelhecimento do endométrio, que é o que a gente vai discutir isso no próximo artigo, fatores embrionários e patologias uterinas. Nos fatores embrionários, aí seriam fatores embrionários talvez não relacionados à neoploidia, mas fatores relacionados ao quê? Talvez à epigenética sobre esses embriões. Então, a gente vai ter, em relação ao envelhecimento endometrial, alteração da expressão gênica, né? E a alteração dessa função endometrial após os 35 anos, com a diminuição da proliferação de células epiteliais, a superregulação de processos ciliares e o microambiente intrauterino que é adequado. Então, é muito assim, falar muito de uma forma muito vaga, mas eu acho que a gente deve prestar atenção aqui talvez seja nas alterações da expressão gênica do endométrio. Vamos para a próxima. Em relação aos fatores embrionários, também alteração da expressão gênica. Então, entenda-se alteração da expressão gênica, uma ação o quê? Epigenética. Né? Então, uma ação epigenética que vai levar a uma alteração metabólica, né? E eu preciso de uma saúde epigenética para tentar reverter esse processo. Que a idade avançada contribui para alterações do crescimento embrionário, também por mecanismos não genéticos. Então, todas essas alterações, a gente está muito focado em fazer estudo genético, ver as alterações genéticas através das várias técnicas de biologia molecular, só que agora a gente tem que fazer o quê? Ficar mais atento às alterações genéticas através de mecanismos da epigenética. Um dos mecanismos é a metilação.
tá? Que a gente vai comentar na próxima apresentação. Então, eventualmente, uma hipometilação pode ser danosa para bom funcionamento de vários tecidos biológicos, tecidos, inclusive da nossa parte, tanto a nível de embrião como a nível de endométrio. Próximo. E que, eventualmente, patologias uterinas, que muitas vezes estão associadas a pacientes com idade mais avançada, como a endometriose, adenomiose, miomatose uterina, além de ter as alterações anatômicas, né, alterações da funcionalidade vascular, também teriam alterações epigenéticas associadas a ela. Vamos para a próxima. E ele conclui que a neuploidia, de fato, que já foi comentado pelo Fábio, né, é o principal fator determinante do sucesso das técnicas de reprodução assistida, e que a idade tem um papel importante, né, nesses resultados, mesmo na transferência de embriões euploides, comparando, no caso do trabalho, as pacientes acima e abaixo de 38 anos, de 35 anos e 38 anos. Então, acho que o que salienta esse trabalho é o seguinte, né? O meu entendimento foi que quanto mais idade, tá? Quanto mais idade, não só piora a qualidade do meu ósseo, mas também piora a qualidade do ósseo, não só do ponto de vista genético, mas do ponto de vista funcional, produto de ações epigenéticas, tá certo? Isso tanto a nível do embrião como a nível do endométrio. Vamos partir para a próxima apresentação, Fábio? Então, a gente tem que mudar um pouco o nosso foco. Então, a parte genética vai ter que dividir em genética propriamente dito e as alterações epigenéticas. Então, a gente vai ter que estudar mais ainda, e a discussão vai ser futuramente o seguinte: como é que eu vou poder estudar, quantificar, controlar e alterar essas ações epigenéticas? Você consegue outra aula? A outra aula é uma aula difícil. Essa? Não, a próxima. A próxima. A outra aula que eu te mandei. É uma aula meio difícil, que está mais para biólogos, embriologistas, do que médicos clínicos como nós. Mas né? não é essa aqui, ô, Thomas? Não, Genética, clocks? Essa que você me mandou. não, sim, mas não está apresentando, não está aparecendo na tela. Peraí, deixa eu tirar. Essa Deixa eu mesmo. fechar que você essa falou. aqui. Isso. Talvez isso não estava aparecendo. Apareceu? Ainda não. Vai. Então, é uma leitura Quer difícil tentar por aí? Oi? Não quer tentar a sua aí também? Deixa eu tentar aqui. Fechar essa aí. Tem que me mandar aqui, Fábio, por WhatsApp? Tá fácil? Não, estranho. Deixa eu... Vou mandar de qualquer jeito. Peraí, vê se vai entrar agora. Entrou? Foi. Foi. Beleza. Foi agora? Foi, Foi. Expande. só precisa botar em Já modo vi. apresentação. Modo apresentação só. Mas eu já pus. Então agora sai e tem que selecionar a janela do slide expandido. Se tá expandido para você? Para mim, tá. Isso, Começar de então novo. dá um share screen, aí ele expandiu em outra janela. Aí dá o share screen de novo.
Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu expandir. Peraí. Não, dá o share screen, ele você seleciona a janela que está o slide. Oi? Não, Um ver minutinho. se eu consigo dar o comando para você. Isso tudo é ao vivo, né? Imagina. É. Não tem problema não, doutora. A gente faz coisas muito piores. A gente não, Daniel. Apareceu para vocês alguma coisa? Agora Sim. apareceu. Essas reuniões, se não fosse meu Mas precisa vídeo de mudar conversação. Clica aí, apresentação. doutor Thomas, vê E se vai. agora? Foi? Pra gente não, para você foi. Para mim foi. Então vai lá, dá um stop share. É. Agora Então, dá um share screen de novo. Vai aparecer um monte de janelinha. E É a aula. selecionar o slide. Já foi. Ah, É que slide. você tem que selecionar a janela que está expandido. Eu fiz isso, mas eu vou fazer uma outra coisa. Mais uma última tentativa, calma. Hum. Que vocês estão vendo? Ele está Real, na principal do mas- PowerPoint. Mas não tá inteiro, né? Não. Quando você dá o share screen, você tem que selecionar a janela que está seu slide expandido. Faz assim, pega o PowerPoint, deixa em tela cheia e clica Alt Tab antes de e volta para o Zoom. Aí você compartilha o PowerPoint aberto. Se conhece. Copiou aí, doutor Thomas? A orientação do Josi? Entendo. Deixa eu tentar aqui a última vez. Eu mandei para você aí, Cris Alva. Mandou? Mandei. No grupo. Na verdade, não mandei para você, mandei no grupo Tá ótimo. da Opiniões Fertility. Perfeito. Eu vou colocar aqui o doutor Thomas. Entrou? Entrou ou não? Expandido Não. não. Poxa, que coisa. Eu acompanho você, vai. Vou colocar aqui. Bom, de qualquer forma, essa é uma aula que é uma leitura meio desafiadora, onde é muito mais fácil o pessoal de laboratório ter facilidade com eles do que a gente, clínico. Mas, basicamente, ele vai falar... agora ficou legal, hein? Obrigado, Cris. Imagina. Então, ele vai falar justamente sobre como é que o relógio epigenético, né, pode fornecer pistas, né, para o estudo, né, para o mistério do envelhecimento uterino. Tá? Então, o útero também envelhece, ao contrário do que a gente imagina. Tá? Vamos para a próxima. Não, pode, próxima. Isso aqui tudo. Então, a ideia é o seguinte, né? É falar do impacto da idade uterina, né? Falar do impacto sobre a idade materna, a idade uterina, sobre o sucesso reprodutivo, tá? Então, o útero é um órgão que também envelhece. E até que ponto isso pode comprometer o sucesso dos tratamentos de reprodução assistida?
Então, eu peguei, ele cita esse trabalho que é interessante, do Shirban, de 2008, né, que ele mostra que ele fez a transferência, né, de embriões de pacientes jovens, então naquela época você não tinha PGTA, e ele observou que as taxas de gestações eram menores e as taxas de aborto maiores naquelas pacientes com idade avançada, tá? Então, é o mesmo raciocínio do anterior, né? Se eu estou transferindo embriões de mulheres jovens, seriam embriões saudáveis, seriam embriões que muito provavelmente, se eu fizesse um PGTA, eu teria documentado que são embriões saudáveis euploides. Mas mesmo assim, considerando isso, as taxas de gestações diminuem com o passar da idade. E por que isso? Então, vários estudos foram realizados para tentar responder essa pergunta, e a base é a teoria que a idade leva a uma alteração da funcionabilidade dos órgãos, tecidos, células, e da instabilidade genômica e epigenética. Vamos para a próxima. Então, vamos lá. Então, coisas que muitos sabem, outros talvez não, né? E me corrijam se eu falar muita bobagem aqui, que o envelhecimento levaria a uma instabilidade genômica que leva a uma alteração da cromatina e dos tecidos, levando a um declínio da funcionabilidade. O principal mecanismo de ação, né, dessas alterações epigenéticas seria a metilação do DNA através de uma enzima DNA metiltransferase. É o que a gente vai mostrar embaixo, tá? Então, é associado, né, é incorporado o radical metil. Aparece minha setinha aí? Não, né? Bom, de qualquer forma, é incorporado o radical metil, tá certo? Na citosina, no carbono 5. Então, essa é a ideia que a gente tem. Então, com essa metilação do DNA, tá? Então, se eu eventualmente eu falar um DNA-M, né, que é o DNA metilado, e eu falar mitocondrial, vocês me corrijam, tá? Não tem nada de mitocondrial, é DNA mesmo, né? É um DNA metilado. E a gente vai ter ilhas, então essa metilação ocorre, né, junto com a citosina e a guanina, e você vai ter ilhas dessas alterações, dessas metilações, e eles isoladamente podem fazer o quê? Promover genes promotores. E se ele acontecer na forma de sítios, né, de uma forma espalhado, aí você vai ter o quê? O silenciamento genético. Então, essas metilações, ou eles vão promover, ou eles vão silenciar o gene. Essa é a ideia que nós temos das ações epigenéticas através desse mecanismo da metilação. Próximo. Então, eu teria uma correlação entre a idade e o DNA metilado, né? Então, ele fala que o DNA metilado seria um marcador de um relógio epigenético. Então, esse é o raciocínio. Então, quanto mais metilação, mais velho vai estar o meu tecido, mais velho vai estar aquele DNA. Então, a idade medida por relógios epigenéticos é chamada de DNA ou idade epigenética. Então, você tem uma idade cronológica e você tem uma idade epigenética baseada na metilação do DNA. Quando eu tenho uma idade cronológica maior do que a idade epigenética, eu tenho um processo de desaceleração do meu órgão, do meu tecido. Quando eu tenho uma idade cronológica, está faltando um R, menor do que a epigenética, eu tenho um processo de aceleração do envelhecimento. Então, há 10 anos tem se estudado relógio epigenético através desses testes, né, que vocês estão vendo, o PhenoEJ, GleenEJ, comprimento do DNA telomerase e sítios dessas metilações. E que a idade epigenética mede o declínio funcional do tecido, os riscos para as doenças reais, né, promovendo relacionado com a idade, morbidade, mortalidade
Então, eles entendem, os pesquisadores, que essa é a maneira mais precisa de avaliar a idade cronológica desse relógio biológico. E os relógios epigenéticos podem ser usados para avaliar o declínio funcional do organismo e para prever a progressão de várias doenças associadas à idade e mortalidade. Então, esse é o conceito que eles têm sobre esse estudo epigenético através desses testes, onde você vai ver a quantidade de DNA metilado, e aí, através disso, você vai ver o quanto isso se compara com a idade cronológica, para você se encontrar ou eu estou num processo de desaceleração ou num processo de aceleração biológica funcional do órgão. Vamos para a próxima. Vários foram os testes desenvolvidos, né? Então, esse Horvath foi inicial, e depois veio o DNA metilado Phenom-8, o Zhang-Clock e o Alton. O Alton é o mais recente, é o mais atualizado, né? Onde os primeiros que foram realizados, os resultados não tiveram uma boa correlação com a idade epigenética e a idade cronológica. Próximo. Então, ele vai falar que o perfil do DNA metilado do endométrio muda dinamicamente ao longo do ciclo, tá? E que os hormônios estrógeno e progesterona ao longo do ciclo são responsáveis pela alteração do DNA metilado, promovendo a hiper ou a hipometilação. Através do DNA metilado é possível caracterizar a fase secretora inicial, média e tardia, tá? Até mesmo, de uma certa forma, tentando, né, dizer se você está numa fase pré-receptiva, receptiva ou pós-receptiva. Então, isso tem uma cara de era, né? Entendeu? Então, é um era, talvez, via metilação do DNA. Muito bom. O período de maior alteração epigenética seria na fase secretora tardia menstrual, e que foi identificado que pacientes menopausadas haveria uma maior aceleração da idade epigenética, sugerindo assim que a perda dos hormônios sexuais pode acelerar a taxa de envelhecimento. Então, pelo que a gente acaba concluindo, que quanto mais alterações de metilação, mais velho é o órgão, independente da idade da pessoa. E essa alteração vai comprometer a quê? A funcionabilidade. E que para nós, né, que importa do ponto de vista clínico, que os nossos hormônios estrógeno e progesterona, eles têm um papel importante nisso, sendo promotores da hiper ou hipometilação. Próximo. E que as patologias endometriais, né, também apresentam, né, eles encontraram importantes alterações de metilação nesses contextos, na falha repetida de implantação, no câncer do endométrio e na endometriose. Então, essas pacientes têm alguma coisa a ver com uma falta da funcionabilidade que não só está relacionado, talvez, a fatores genéticos, mas também a fatores epigenéticos através da metilação. E aqui eu devo concluir que talvez seja uma hipermetilação. Próximo. Fatores que levam à aceleração da idade epigenética do endométrio. Então, está aqui listado, o português está ótimo, né? Sedentarismo, diminuição da atividade mental, foi essa a tradução que eu fiz, né? Insônia, obesidade, doença de Parkinson, Alzheimer, doença de Huntington, aumento do risco cardiovascular, câncer e hipoestrogenismo. Tá? Então, a gente vê que talvez a obesidade, que tanto foi falado, talvez o MEV, talvez seja uma coisa importante para a gente diminuir essa interferência epigenética sobre, pelo menos, o órgão que a gente está, que nos preocupa bastante, que é o endométrio. Próximo.
que a gente pode para mudar esse contexto? Então, a gente tem que pensar em 3 pilares, né? As alterações ambientais e dietéticas, a administração de medicamentos e intervenções genéticas. Então, vamos lá nas ambientais e dietéticas, Fábio. O Cris, não sei. Então, em relação a isso, a mudança do estilo de vida, o famoso MEV, tá? Dieta, atividade física, um sono adequado, então, uma qualidade de vida o mais próximo do normal, tá certo? É o famoso estilo de vida saudável. Então, quando a gente fala isso para os pacientes, né, eu acho que na apresentação da última apresentação, que foi falada sobre epigenética, se falou muito do estresse, que o estresse, através do cortisol, você estaria promovendo alterações epigenéticas. Então, isso também faz parte, tá? Então, quando a gente orienta a paciente a perder peso, levar um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, no fundo, a gente está, de uma forma empírica, interferindo no sentido de melhorar o relógio epigenético, no sentido de melhorar a quantidade de DNAs metilados. Acho que essa é a ideia que a gente tem que ter. Então, talvez tudo aquilo que a gente orienta de uma forma empírica, você está apresentando mais um mecanismo de ação de como esse estado inadequado que as nossas pacientes se encontram, pode ter o aspecto reprodutivo comprometido. Então, a gente vai falar muito de radicais livres, que a paciente é inflamada, isso, aquilo, e aqui está mais um mecanismo dessas ações. A restrição calórica parece ser o maior promissor, né? E parece que ele diminui, né, a idade epigenética em diversos organismos. O trabalho ele fala sobre a suplementação, né, de administração de suplementos, mas ele não cita qual, tá? Então, talvez aquele coquetel anti-radicais livres que a gente às vezes faz, a gente não faz, a gente faz de uma forma empírica, talvez a gente tenha uma base fisiológica para talvez investir nisso daí. Uma dieta balanceada seriam, né, as melhores abordagens para o ser humano. Então, aqui nós estamos falando o famoso MEV, tá? Isso tudo se traduz no MEV. Próximo. Várias linhas de pesquisa estão sendo feitas para tentar descobrir uma medicação que possa melhorar, né, promover essa desaceleração do nosso relógio epigenético. E aí ele cita algumas medicações, ele fala de várias, né? Todas são muito controversas e merecem mais estudos, mas o que me chamou a atenção foi a cúrcuma, né? A cúrcuma, pelo que eu saiba, é uma coisa que está na nossa cozinha, né? A Cris deve saber melhor do que eu. E uma coisa que eu quero ir atrás e estudar é a rapamicina. A rapamicina é uma medicação que é usada nas pacientes transplantadas. Então, parece ser uma coisa que seja mais promissora, tá certo? Mas tudo isso merece estudos e a literatura não é tão forte nisso daí. Mas eu acho que eu tenho tendo contato com esse tema que para todos nós é novo, eu queria vou pesquisar, vou correr atrás dessa rapamicina, que parece ser uma coisa mais interessante, segundo o autor. Próximo. A parte genética é uma casa que reprogramação genética, né? E aí você vai ter como ferramentas a utilização de células-tronco, né? E isso é uma coisa, células pluripotentes. Então, isso é uma coisa que está muito além do clínico, mas é uma visão de que aonde a genética pode contribuir. A gente tem que levar em consideração que hoje a gente tem vários trabalhos na literatura, onde você, através de células-tronco, você está fazendo oócitos. Foi publicado faz 10 dias atrás, que através de células-tronco a gente está fazendo embriões. Então, eu acho que a célula-tronco pode ser uma ferramenta multiuso, inclusive pensando na desaceleração desses relógios biológicos. Então, acho que isso abre mais uma porta para esse campo da ciência a favor da parte da infertilidade, mas pelo que a gente vê, não é só a infertilidade, é o ser humano como um todo.
Próximo. Então, que as evidências atuais é que existe uma correlação entre a idade epigenética estimada no endométrio e a idade cronológica. E eles demonstram que há uma diferença entre elas, né? Que determinado por anos, né? Então, existe um envelhecimento uterino e as alterações uterinas relacionadas à idade, e muitas vezes isso não está relacionado a alterações genéticas propriamente ditas. E que existe, como sempre, né, mais estudos precisam ser realizados. Então, eu acho que isso abre umas novas portas. Então, como a gente hoje, a gente só olha para quê? A gente só olha para o estudo genético, de várias formas, né? PGTA, PGTA não invasivo, quer dizer, a gente só está olhando para a cadeia do DNA. E a gente tem que olhar agora para a expressão do DNA, que vai gerar uma aceleração ou uma desaceleração, né, do teu tecido, que isso vai se traduzir numa funcionabilidade. Isso talvez possa explicar por que eu transferindo embriões euploides, eu vou ter uma menor taxa de gestação do artigo anterior em pacientes acima dos 35 anos, acima dos 38, 40 anos. Tá? Então, talvez aquele embrião euploide, geneticamente ele é euploide, mas talvez epigeneticamente ele é alterado. Mesma coisa, o mesmo raciocínio vale para o nosso endométrio. Tá? Então, o nosso endométrio, ele pode ter 40 anos, mas eventualmente a funcionabilidade, o potencial que ele tem de implantar o embrião pode estar comprometido por um processo de aceleração desse relógio epigenético. Então, essa é a ideia para a gente botar para depois estar discutindo, porque assim nós estamos vendo que a gente vai ter que ampliar o nosso leque de visão do processo, né? Então, não é só olhar para o DNA, né, como cadeia, mas olhar para o DNA como funcionabilidade. E aí as mudanças que foram sugeridas é uma coisa que a gente faz empiricamente, mas agora você está dando uma sustentação científica de por que eu devo manter bons hábitos de vida, e o peso é um fator muito importante nesse processo. É isso aí, Fábio. Não sei se Ótimo. consegui Muito colaborar. bom. É um texto meio cabeludo, mas vale a pena. Cabeludo, mas muito, muito interessante mesmo. Promissor, né? Promissor. Bom, Josimar, assume aí, agora a gente está meio adiantado já, vamos... Eu não sei se a gente vai ter tempo para discussão, pessoal. Tá, Cris então que tá, eu manda, por vou mim, eu estou tranquilo, vou até mais. compartilhar a minha tela aqui, então. Fica à vontade, falou. Só me diz aí se abriu certinho. Perfeito. Tá. Então eu vou falar um pouquinho sobre a idade materna e envelhecimento estário. O Dr. Fábio já falou aí sobre as alterações da neoplodia, o Dr. Thomas falou um pouco aí sobre o que muda no endométrio, nessa parte epigenética, e eu vou focar um pouquinho mais sobre aquilo que acontece dentro do ovócito. Então, começa aqui falando sobre estudos que mostram que a idade materna avançada, ela tem um impacto aí negativo, né, nos resultados das tecnologias de reprodução assistida, como a gente já falou bastante aí. E apesar dos progressos nessas áreas, as taxas de nascidos vivos, elas vão diminuir significativamente, né, em mulheres acima de 35 anos, chegando aí a 1% ou um pouco menos em mulheres com 44 anos, acima de 44 anos. Como que passou? Passou. Deixa eu botar aqui um pointer, só um minutinho. Então, a gente já viu aqui, né, a maioria de vocês já viram esse gráfico aqui que compara a redução aí na taxa de nascidos vivos, né, conforme a paciente aí aumenta de idade, e isso pode ser corrigido com a doação de ossos. Então, demonstrando que existem coisas aí no ovócito da paciente que vão contribuir aí para o sucesso do tratamento de reprodução assistida, que são dependentes da idade dessa paciente. A gente fala muito sobre a neoploidia, mas tem outras coisas acontecendo ali dentro do óvulo que a gente deve estudar e tentar entender e saber quais são os impactos dessas alterações e como que a gente pode agir para mudar isso
dentro do nosso tratamento de reprodução assistida. Então, eu trouxe esse artigo aqui que fala sobre algumas alterações que vão ocorrer na dinâmica aí, na morfocinética do embrião ao longo do tempo que ele fica dentro do laboratório em cultivo, na formação de blastocistos, e quais são as diferenças que existem nessa dinâmica aí entre as pacientes jovens e as pacientes com idade materna avançada. Então, basicamente, esse artigo aqui, ele pegou um grupo de pacientes do Japão que foram submetidas a um tratamento com citrato de clomifeno em doses baixas, entre 2019 e 2020. Foram utilizadas 1.050 pacientes no primeiro ciclo, então não foi utilizada nenhuma paciente que estava fazendo o segundo ou terceiro ciclo, para não ter um viés aí, na escolha dessas pacientes. E foi avaliada aí a morfocinética do embrião até o dia da transferência, até o dia do congelamento e depois da transferência. Então, não teve diferença aí nas taxas de fertilização, de evolução dos embriões até o terceiro dia. A gente viu algumas diferenças aí no número de blastocistos, onde a gente teve uma redução visível aí no número de blastocistos em pacientes aí acima dos 41 anos, então acima de 41, entre 41 e 42 anos, e acima de 42 anos teve uma redução no número de blastocistos, conforme esperado. O número de blastocistos expandidos também reduziu nessas pacientes, conforme esperados. E na parte ali da morfocinética, ali dos primeiros dias, o que os autores eles evidenciaram? Eles evidenciaram que os corpos precursores de nucleus, aqui dentro dos pronúcleos que vão fazer essa organização aqui do espino mitótico, aqui da troca de material genético entre o pronúcleo materno e paterno, eles não tinham alinhamento, então não tinham alinhamento dentro desses corpos precursores no pronúcleo de origem materna, então demonstrando que tem um defeito sim na formação do pronúcleo de origem materna em pacientes com idade avançada, então não tinha esse alinhamento desses corpos precursores em pacientes com idade acima de 41 anos. E também o tamanho do pronúcleo feminino, ele era menor também, principalmente pacientes aí com idades acima de 42 anos. Então, demonstrando que tem alterações já na fertilização aí no tamanho dos pronúcleos. Também houve uma alteração aqui no colapso do blastocisto, não sei se o videozinho vai abrir, acho que não vai abrir, enfim. Mas só para explicar para vocês, o colapso de blastocisto, a gente tem esse momento aqui, colapso do blastocisto, colapso dos pronúcleos, a gente tem esse momento aqui onde a gente consegue ver os pronúcleos, e depois de um tempo esses pronúcleos vão desaparecer, e quando esse desaparecimento ele ocorre de maneira assíncrona, ou seja, quando um pronúcleo desaparece e o outro desaparece depois de muito tempo, isso está relacionado com alterações genéticas nesse embrião, existe uma grande chance desse embrião ter o conteúdo genético a mais ou a menos, então tem uma grande chance desse embrião ser um embrião aneuploide, e mesmo que tenha um blastocisto, depois se for feito um exame genético, vai ser detectado que ele é aneuploide, ou se ele for transferido sem exame genético, vai evoluir para o abortamento dessas pacientes. Agora vai abrir o vídeo? Deixa eu ver se abre aqui. Então, enfim, vou passar aqui. Deixa eu só mover o... tirar aqui. Se você quiser abrir no final, Josi, separado. Deixa eu ver se ele abre aqui. Acho que vai. Ah, tá. Ele mostra aqui. Então tem a formação dos pronúcleos aqui, né? Depois um desaparece, o outro fica aqui bastante tempo sozinho. E aí, depois de muito tempo que ele vai desaparecer, e esse embrião aqui já se divide diretamente em 3 células também, que é um outro indicativo de anormalidade genética nesse embrião. Então, isso ocorreu com mais frequência em pacientes aí com idade superior a 41 anos. Tá? Então, em relação até o terceiro dia do desenvolvimento embrionário, não houve grandes diferenças no desenvolvimento do embrião dessas pacientes. O que foi observado nesse artigo aí, nesse estudo, é que com pacientes ali acima de 40 anos, 41 e 42 anos, a partir do momento da compactação do embrião ali, quando ele vai passar do estágio de 8 células ali para o estágio de mórula, e aí a expansão, a formação do blastocisto e o blastocisto expandido, a gente tem uma demora, esse embrião nessas pacientes com idade materna avançada,
ele demora mais do que os embriões de pacientes mais jovens para chegar nesse estágio, tá? O intervalo também entre essas mudanças ele é maior em pacientes com idade materna avançada. Então, para ele sair do estágio aqui de 8 células para o estágio de compactação, ele demora mais tempo em pacientes acima de 42 anos, e para chegar ao estágio aqui de blastocisto expandido, de blastocisto formado, né, para blastocisto expandido, ele também demora mais, tanto em pacientes com 41 e 42 anos e pacientes acima de 42 anos. Na parte da compactação também foi visto que ocorreu uma redução no número de embriões com blastulação inicial em D4, então a gente tinha menos embriões nesse estágio em pacientes acima de 42 anos, e também um aumento de embriões com compactação incompleta, também ali no quarto dia, na fase de Morrow. Ao longo da morfocinética desses embriões também, eles visualizaram que em pacientes acima de 42 anos ocorria extrusão de blastômeros desses embriões. Então, os blastocistos, ao longo do desenvolvimento, eles acabam expulsando algumas células que eles não desejam, e a gente não sabe ainda se é um mecanismo de correção do embrião para expulsar células alteradas ou se acaba provocando algum dano, mas em pacientes acima de 42 anos, elas tinham até mais de 3 blastômeros expulsos após a formação do blastocisto. E, além disso, a gente tinha nessas pacientes um aumento de mórula cavitando ou um blasto não totalmente formado, também com expulsão de células em pacientes acima de 42 anos. E o outra fator avaliado aqui na morfocinética desses embriões, é que é aquilo que a gente já está bastante acostumado a ver em pacientes com idade materna avançada, a gente vai ter uma quantidade maior aí de embriões com qualidade, com grau C, né, tanto no maciço celular interno quanto no trofectoderma, e uma diminuição de embriões com trofectoderma do grau A. Então, a gente tem aí um impacto na qualidade embrionária em pacientes com idade materna avançada. Outro fator que eles avaliaram aqui foi 2 proteínas importantes, a proteína IAP, que ela vai induzir a proliferação celular, e a proteína PKC-zeta, que vai regular a junção célula-célula, e eles viram que em pacientes mais jovens, né, o conteúdo dessas proteínas ele estava bem equilibrado, estava normal, e em pacientes com idade materna avançada a gente tem uma diminuição nessas proteínas, então a gente vai ter um impacto aqui na comunicação entre as células, como que essas células se conversam aí para a formação do embrião no estágio de compactação e depois na formação do blastocisto. Então, de maneira geral, não só esse estudo, mas outros estudos que tratam do avanço da idade materna avançada, né, e o impacto no desenvolvimento embrionário, a gente tem uma redução no tamanho do pronúcleo materno, um desalinhamento dos corpos precursores de nucleolos, esse colapso assim dos pronúcleos, um atraso na compactação e na formação dos blastocistos, e uma redução aí na qualidade dos blastocistos também. Então, qual é o impacto do envelhecimento ossário aí nos embriões dessas pacientes com idade materna avançada? A gente tem um aumento dos embriões neopóides, como já foi bastante falado, um aumento na morfocinética, que a gente falou agora, falando sobre esse artigo, e também a gente tem outros 3 fatores que estão aí contribuindo aí para impactar negativamente o embrião. A gente tem um aumento do estresse oxidativo, que tem relação também com a parte de epigenética, que o Dr. Thomas falou, alterações na função do retículo endoplasmático e disfunção mitocondrial. Então, falando um pouquinho sobre o retículo endoplasmático, ele tem um papel importante ali na ativação do óvulo, né? Quando tem esse encontro aqui do espermatozoide com o óvulo, a gente tem a liberação de cálcio aqui pelo retículo endoplasmático, ele vai induzir a reação acrossômica, a gente vai ter a liberação aqui dos grânulos corticais, que vai fazer o endurecimento aqui da zona pelúcida e o bloqueio da polisospermia. E essa liberação aqui do cálcio que está contido aqui dentro do retículo endoplasmático, ela é feita de maneira pulsátil, então esses pulsos aqui, eles ajudam na ativação do ócito e vão induzir aí depois a formação dos pronúcleos e a primeira divisão celular.
Só que foi já descoberto que em pacientes com idade materna avançada, a gente tem uma diminuição nas reservas de cálcio dentro do retículo endoplasmático. Além dessa redução nas reservas de cálcio, também tem uma redução do ATP no interior do retículo endoplasmático. Então, para liberar o cálcio aqui do retículo endoplasmático, é dependente de ATP, ele gasta energia nesse processo. Então, além de ter uma diminuição dessa reserva, a liberação desse cálcio, ele é comprometido por ter menos ATP, o que vai provocar uma alteração na liberação, nas oscilações desse cálcio que é liberado após a fertilização. Então, acaba tendo um comprometimento na ativação do ósito, o que vai trazer danos como falha de fertilização, o atraso na formação dos pronúcleos e também a diminuição de proteínas antiapoptóticas que vão impedir ali a atividade de espécies reativas de oxigênios e então vão contribuir negativamente para a fragmentação e morte celular. Só lembrando que o retículo endoplasmático ele é uma organela que tem função aí de reserva, como se fosse um depósito aí de proteínas e de enzimas que são importantes para o funcionamento da célula. Então, a gente tem uma redução dessas proteínas também, que teriam fazer um papel de proteção aí no desenvolvimento embrionário. Sobre as espécies reativas de oxigênio, elas vão aumentar aí a peroxidação de lipídios de membranas, então elas vão comprometer tanto a membrana do ovócito quanto a membrana das organelas, vão impactar negativamente a função das organelas celulares. Elas vão comprometer também essas alterações nas oscilações de cálcio, vão contribuir então, para a falha de fertilização, alteração no ritmo de clivagem e fragmentação embrionária. As espécies reativas de oxigênio são um conhecido fator aí que vão levar à disfunção mitocondrial, elas têm um papel bastante importante de atacar as mitocôndrias, então vão impactar no funcionamento mitocondrial. E uma diminuição das enzimas antioxidantes, uma vez que essas enzimas antioxidantes elas têm o papel de bloquear o efeito das espécies reativas de oxigênio, e quando elas estão em aumento, de maneira aumentada dentro da célula, essas enzimas elas acabam não dando conta, e o dano oxidativo acaba sendo muito grande, e acaba impactando o desenvolvimento embrionário. Falando um pouquinho sobre as mitocôndrias, a gente sabe que até o terceiro dia ali, no estágio de 8 células, tanto o RNA e as proteínas maternas que já são herdadas desse ósito são fundamentais para as primeiras divisões celulares. O embrião ele também usa piruvato como fonte de energia para as primeiras divisões. E ali, depois do estágio de 8 células, quando ele entra no estágio de compactação e para a formação de mórula, a gente tem a ativação do genoma embrionário, a glicose passa a ser a fonte principal de energia. E aí a gente também tem um papel muito importante das mitocôndrias nesse processo. Até que a gente tem respiração anaeróbia, então aqui, nesse momento, a gente começa a ter a quebra da glicose nas mitocôndrias pela glicólise para a formação de ATP. Então a gente tem, além do grande aumento de produção energética na forma de ATP, a gente tem a proliferação celular, o crescimento, então esse embrião está gastando muita energia, então ele precisa que essas mitocôndrias estejam plenamente funcionais para dar conta aí na produção de ATP, para fazer esse suporte energético para o desenvolvimento do embrião. Então, aqui só mostrando algumas alterações morfológicas que vão ocorrer nas mitocôndrias. Aqui a gente tem as mitocôndrias de uma paciente mais jovem, então a mitocôndria está normal, está funcional, está com as cristas mitocondriais aqui íntegras. Em pacientes com idade materna avançada, a gente tem uma alteração morfológica nessas mitocôndrias, então ela tem uma presença aqui de grandes vacúolos, as cristas elas estão de maneira desorganizada. Em algumas mitocôndrias, elas têm algum rompimento aqui da membrana mitocondrial, que vai fazer a fissão dessas mitocôndrias, então elas acabam se dividindo, se fragmentando, ou em muitos casos a gente tem a degeneração dessas mitocôndrias. Além disso, a gente tem uma diminuição das mitocôndrias, quando a gente compara o óvulo de uma paciente jovem com o óvulo de uma paciente com idade materna avançada. Então, a paciente com idade materna avançada ela tem uma redução no número total de mitocôndrias. A gente consegue ver aqui claramente nessa imagem, a paciente jovem tem bastante mitocôndrias aqui no centro e também espalhadas aqui pela periferia do ovócito. Já a paciente com idade materna avançada, ela tem essa redução das mitocôndrias. Isso também vai trazer defeitos aí, impactos provocando falha de fertilização e alterações na morfocinética embrionária e apoptose.
Lembrando que o embrião precisa das mitocôndrias para produzir energia, para esse processo de divisão celular, cavitação, blastulação e eclosão, e com menos mitocôndrias, então ele não consegue dar conta do recado de maneira tão adequada quanto o ósseo de uma paciente jovem. Então aqui a gente tem esses 3 processos atuando em conjunto. A gente tem o estresse oxidativo, que vai afetar principalmente as mitocôndrias, e aí a mitocôndria vai produzir menos ATP. Com menos ATP, a gente tem menos liberação de cálcio aqui pelo retículo endoplasmático, que essa liberação é dependente de ATP. Esses 3 fatores vão atuar em conjunto. Aqui a gente tem a diminuição da pulsação das oscilações de cálcio durante a fertilização, o que vão produzir, né, esses fatores em conjunto aí vão trazer um dano aí no desenvolvimento embrionário. E aí, no caso do cálcio, o que a gente pode fazer no laboratório, isso já está bastante difundido, não é uma prática bastante comum ainda no Brasil, mas eu conheço algumas pessoas que fazem, é usar o ionóforo de cálcio para fazer ativação ocitária. Eu trouxe aqui 2 meta-análises, né? Uma de, acho que é de 2019, essa aqui é de 2021. E basicamente o que eles viram aqui, né, comparando esses estudos, é que o uso do ionóforo de cálcio ele traz aí algum benefício para essas pacientes em termos de melhorar a ativação do ósseo, melhorar a fertilização, tem impacto positivo na taxa de nascidos vivos e também na qualidade embrionária e na morfocinética. Então, quando a paciente utiliza o ionóforo de cálcio, paciente com idade materna avançada, ela acaba tendo esse efeito positivo aí no tratamento de reprodução assistida. O uso de antioxidantes é discutível, tem alguns artigos que dizem que tem um efeito positivo, tem artigos que dizem que não tem esse efeito tão expressivo assim. É prática médica indicar uma série de antioxidantes para as pacientes, mas ainda é discutível a eficácia desse tratamento aí na melhora da qualidade ocitária em ganhos de taxa de nascidos vivos. E com relação às mitocôndrias, é uma tecnologia nova, a gente tem visto aparecer recentemente, que é a transferência, o transplante de mitocôndrias, e aí tem várias abordagens que estão sendo estudadas, estão sendo feitas. A gente tem o transplante heterólogo de mitocôndrias, e aí tem várias técnicas. Tem uma técnica onde a gente pega um pedaço aqui do citoplasma de um ósseo de uma mulher jovem, coloca junto com o citoplasma da paciente que está em tratamento, e por eletrofusão é feita a fusão desse material, desse citoplasma, tanto do materno, tanto da doadora quanto da receptora. E aí essa paciente vai ter um ovócito aqui com mitocôndrias doadas por uma paciente mais jovem, depois é feita a fertilização normal. O outro caso mais simples, que é feito com mais frequência, no momento da icse, é selecionado o ósseo de uma doadora jovem, é aspirado o citoplasma dessa paciente junto com o espermatozoide, e esse citoplasma que foi aspirado junto com o espermatozoide é injetado no óvulo da paciente que está fazendo tratamento, paciente que tem idade materna avançada, e aí a gente tem uma transferência de mitocôndrias para essa paciente. Outra fonte de mitocôndrias do citoplasma é quando alguns ósseos aí, depois de injetados com 3 pronúcleos que seriam descartados, lá no laboratório pode se aproveitar para retirar uma parte do citoplasma desses embriões com 3 pronúcleos que seriam descartados de pacientes mais jovens, e aqui segue o mesmo estilo daqui, então a gente pega esse citoplasma e injeta lá no ovócito da paciente que vai receber essas mitocôndrias junto com o espermatozoide do companheiro dela. Tem outras técnicas também, a técnica para transferir a vesícula germinativa, então é retirado a vesícula germinativa da paciente jovem que doou esse ócito, é retirado a vesícula germinativa da paciente que tem idade materna avançada e é colocado somente a vesícula germinativa dentro desse ócito aqui dessa paciente mais jovem. Então a gente vai ter depois esse ócito fica em cultivo até virar um ócito M2 e é feito a icse normalmente. Tem uma técnica similar, só que aqui depois da icse a gente retira o espindlo mitótico
transfere o spin, antes daí que a gente retira o espinho mitótico, né, já é o M2, transfere o espinho mitótico para um ósseo de uma paciente jovem, e aí faz a ípse normalmente. E tem o transplante autólogo, onde a gente usa mitocôndrias da própria paciente mesmo. É utilizado uma fonte, às vezes uma linhagem germinativa de células mitocondriais, células tronco mitocondriais, que podem ser encontradas no ovário ou nas células da granulose. Essas células são cultivadas, separadas, as mitocôndrias são isoladas, e depois somente essas mitocôndrias são injetadas no ósseo da própria paciente. Então, a gente tem aqui duas estratégias, uma onde a gente usa mitocôndrias de uma terceira pessoa, e onde aqui a gente usa as mitocôndrias da própria paciente. Tá? Então, a gente tem vários estudos já mostrando que a gente tem nascidos vivos utilizando a transferência mitocondrial. A transferência de citoplasma de uma doadora é o que é o mais comum e o que tem a maioria dos resultados. Transferência de vesícula germinativa ainda não teve nascidos vivos, mas é uma técnica promissora. Transferência de spindles a gente já tem nascidos vivos. Transferência de pronúcleo também. Corpúsculo polar a gente não tem então resultados com nascidos vivos. E a gente tem aqui, principalmente com células da granulosa, quando é utilizado as mitocôndrias da própria paciente, a gente já tem mostrado bons resultados e a gente já tem nascidos vivos utilizando essa técnica. Aí a gente tem aqui, né, já de vez em quando saem as notícias, porque é uma coisa nova que vem aparecendo, né? Aí eles falam que tem DNA de 3 pessoas, na verdade tem mitocôndria, né, de 2 mães, né? Mas eles falam que tem DNA mitocondrial, então tem um DNA mitocondrial de uma mãe, DNA mitocondrial de outra, né? E o DNA do pai, obviamente. Então, quando acontece isso, eles pipoca aqui na internet, nas notícias, que nasceu um bebê com DNA de 3 pessoas. E a gente tem algumas estratégias que a gente pode adotar, e aí dependendo da etapa do tratamento que essa paciente está, né? Quando ela é uma paciente jovem, a gente pode prevenir, então, a criopreservação de ósseo, que tem crescido bastante, né? Para preservar a fertilidade feminina. Então, a gente consegue preservar esse ósseo aí com não só as mitocôndrias boas, mas com o seu retículo endoplasmático aí plenamente funcional. Fazer campanhas aí, né, para conscientizar essas pacientes da importância da preservação de ósseo. A partir dos 35 anos, tem técnicas compensatórias, como já foi falado, né, para aumentar o estímulo, para a gente ter uma quantidade maior de ósseo nessas pacientes. Fazer a transferência mitocondrial, e aí as várias alternativas possíveis de transferência mitocondrial. E quando nenhuma dessas abordagens foi feita ou dá certo, para resolver seria, no caso, a doação de ósseo, ou uma nova área de estudo aí, que seria a utilização de células-tronco para a produção de ovócitos da própria paciente. E aí, para reduzir os riscos, a gente tem ciclos curtos de estimulação, né? Fazer o duostin, fazer a transferência de embrião com PGTA, ou transferência de embrião com PGTA não invasivo. É isso. Deu uma acelerada aí, né? Sei que o pessoal tá... A gente já passou da hora. Foi ótimo, ótimo, Lismar. 2 excelentes aulas. Muito bem, parabéns mesmo. Eu acho que trouxe informações aí, perspectivas, né, futuras, coisas que a gente já sabe, né? Eu tenho uma pergunta só assim. O que você acha da grande diferença que um time-lapse trouxe para toda essa avaliação desses checkpoints aí que vocês fazem, comparado ao que se fazia anteriormente? Porque todos aqueles aspectos, clivagem precoce, tudo isso aí sempre foi já dito lá quando você fazia uma avaliação. Lógico que a gente vai ter com o tempo mais informação, né? Mas que a sua impressão. A diferença é que a gente consegue selecionar melhor mesmo o embrião, né? Então, quando tu tem muito embrião, se é uma paciente aí que tem 10, 12 blastocistos, tu consegue selecionar melhor aquele de acordo com a morfocinética. Então, e às vezes a gente consegue, tipo ali como eu mostrei no vídeo, quando o embrião sai de uma célula para 3, a gente já tem conhecimento que esse embrião ele é alterado geneticamente, então... Deixa olhando só na foto ali, no microscópio, não tem como a gente saber isso. Se a gente consegue ver
o vídeo da evolução do embrião, a gente já consegue detectar lá no início que é aquele embrião alterado, e mesmo que ele vire um blastocisto, a gente não elege ele para transferência, enfim, pode-se fazer uma seleção melhor do embrião, para ver qual embrião que teve o desenvolvimento mais dentro do tempo correto, qual que está mais atrasado, qual que está mais adiantado. Então, a gente consegue fazer essa seleção melhor. Nesse critério, eu acho que essa é uma vantagem do time-lapse em relação ao que a gente faz de maneira convencional. Bom, alguém tem alguma pergunta? Ou vamos fechar? Quem está aí participando? Dani, Dr. Wagner. Algum comentário? Thomas, o que você tem mais a falar? Eu só vejo que eu preciso estudar mais. Porque É, quanto mais eu leio os artigos, mais eu me convenço que eu não sei de nada. Então, é isso. E agora eu quero botar mitocôndria nos óvulos. Me deu vontade agora. é, A gente começa a ver isso, dá uma vontade. é Parece isso. interessante, parece bem Um interessante negócio, mesmo. um negócio que lá atrás foi condenado, agora voltando, né? Já vem sendo falado disso há bastante tempo, né? Mas, E tem algum aspecto legal, ético em cima disso? bom, parte Vários. ética é porque é experimental, né? Então, tu não sabe quais são os impactos futuros que isso vai ter na criança, então é uma técnica experimental. Então tem bastante coisa ética envolvida nisso, não dá para fazer com qualquer pessoa, não dá para fazer indiscriminadamente. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem que fazer um projeto para fazer isso, para estudar. Então tem Mas vários. o aproveitamento dos óvulos não Tem o descarte do. fertilizados, ou células da granulosa, tudo isso aí parece ser interessante, né? Sim, sim. Parece interessante. Pessoal, Mas queria tem também. agradecer a formação aí da mesa. Eu fiquei impressionada na qualidade das apresentações. Eu fiquei muito lisonjeada com essa mesa. Às vezes a gente acha que o tema está saturado e que não tem muito o que a gente discorrer. Eu fiquei muito impressionada mesmo com a qualidade da mesa. Muito E eu obrigada. falo mais, assim, fico feliz porque são dois alunos que passaram por aí e que você vê, seguiram uma tendência acadêmica aí, então parabéns, meus alunos excelentes. Só Que lembrando sirva,